Boa noite, seja bem-vindo ao programa Referências. Referências é o seu programa, à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV. O convidado especial desta semana é o Dr. Manuel Pizarro. É médico no Hospital da Ordem da Trindade, é vereador da Habitação e Ação Social da Câmara Municipal do Porto, foi em 2005 eleito deputado, no Parlamento integrou a Comissão Parlamentar de Saúde, assumindo entre 2008 e 2011 o cargo de Secretário de Estado da Saúde, membro do Secretário Nacional do PS. Boa noite, Dr. Manuel Pizarro. Boa noite, é um prazer estar aqui a falar consigo e com o auditório da Norte TV. Bem-aja pela presença no programa Referências. Doutor, nasceu, portanto, a 2 de fevereiro de 1964, em Coimbra, mas viveu sempre no Porto. Sim, portanto, eu nasci em Coimbra por acidente. O meu avô trabalhava no Banco de Portugal, em Coimbra, era tesoureiro do Banco de Portugal, a minha mãe foi visitá-lo e eu resolvi nascer umas semanas antes do que estava previsto, portanto tenho satisfação em ser natural de Coimbra, é uma bela cidade, mas a verdade é que a minha existência em Coimbra se resume aos primeiros 15 dias da minha vida, desde essa idade que moro no Porto, que é a cidade pela qual me apaixonei desde sempre. Certo, e portanto aos 2 anos de idade, precisamente na freguesia de Ramal. Desde os 2 anos de idade que moro não apenas na mesma freguesia, como na mesma casa, que é um privilégio que poucas as pessoas poderão ter. Houve um período depois de casarem que não morei nessa casa, mas entretanto os meus pais faleceram e eu comprei aos meus irmãos a casa que era a casa onde nasci, onde vivi desde criança, e é a casa onde moro agora, e devo dizer-lhe que isso é um prazer muito especial. Pois, com certeza que sim. Doutor, um cheiro de infância. Não sei, o mundo, a vida da infância de alguém que tem 50 anos como eu é muito diversa daquilo que é a infância de hoje. Acho que com coisas melhores e com coisas piores. Eu não sou nada saudosista, mas a verdade é que nós tínhamos uma vida mais livre. Vivíamos muito na rua onde eu moro, que é a mesma rua, como já disse, jogava-se futebol, havia muitas crianças. Olha, é um privilégio que a minha filha não está ao alcance dela. Olha, não há mais nenhuma criança em todas as casas da vizinhança e já não se pode jogar futebol na rua porque passam muitos carros. Nós tínhamos uma vida mais solta, mais de ar livre, mais de uma certa liberdade. Claro, não tínhamos os extraordinários brinquedos tecnológicos que as crianças de hoje têm, era outro mundo. Eu lembro-me do primeiro dia em que uma televisão entrou em minha casa, eu tinha 6 anos de idade, portanto lembro-me da emoção do meu pai chegar a casa com uma televisão, que era uma coisa extraordinária. Bem, mas depois afinal era uma coisa a preto e branco, só tinha 2 canais, um dos quais durante a tarde só dava a telescola, acho que hoje ninguém pode explicar imaginar o que isso era. Nas aldeias portuguesas havia muitas crianças que faziam o ciclo preparatório, o atual 5º e 6º ano, pela televisão. Não era ensino presencial. Sim. E a televisão só começava às 6 da tarde, não havia televisão antes das 6 da tarde. Estamos a falar do mundo e para ver um canal só a preto e branco. Sim. Enfim, era outro mundo. E uma traquinice da juventude? Sim, bem, eu tenho um grupo de amigos, pessoas às quais eu estou hoje ainda muito ligado, que éramos pessoas muito, enfim, de origens sociais diferentes e com destinos diferentes, sim, mas que fomos sempre muito próximos e formávamos um grupo muito coeso ali na zona de Montesburgos, onde eu ainda hoje moro, e muitos deles continuam a morar lá, outros tiveram, que sair do Porto por razões variadas, e fazíamos assim umas partidas aos vizinhos. Houve uma altura em que a igreja estava a ser construída, uma nova igreja, e a torre da igreja não estava completa, e nós conseguimos trepar até às escadas e atar um fio de pesca ao badalo do sino e de uma certa distância tocar o sino, causando um enorme alarme, e assistindo de longe à saída do padre esbaforido da igreja a tentar perceber como é que o sino tinha começado a tocar. Mas enfim, eram brincadeiras muito inocentes que tinham a sua importância para nós. Com certeza que sim. O doutor estudou Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Exatamente. Como é que surge o interesse pelo curso de Medicina? Olha, eu nem sei se sei explicar isto. Eu sou de uma família com gerações muito separadas. Eu nasci quando o meu pai tinha praticamente 50 anos, tinha 49 anos, o que explica que eu não tenha conhecido o meu avô paterno, que tinha sido médico na aldeia, já tinha morrido octogenário, mas antes de eu ter nascido. E sempre durante as férias de verão e durante os contactos com as minhas tias que moravam na aldeia, havia essa imagem mitológica do meu avô, o médico João Semana, o médico da aldeia, o médico dedicado às pessoas. Olha, eu não sei se foi por isso, mas eu sei que aos 5 ou 6 anos de idade eu já não tinha nenhuma dúvida que queria ser médico. Estava definido. E fiz toda a minha vida a pensar ser médico. Depois é mais engraçado que já na juventude a minha visão de ser médico era para ser psiquiatra. Está a ver? Achava que aquilo é que me interessava, a tentativa de compreender a mente humana, sim, e os distúrbios da mente humana. E depois, já depois de acabar o curso,
Tive uma extraordinária médica chamada Augusta Flores, olha, que se reformou este ano, Sim. que foi a minha orientadora no estágio de medicina e apaixonei-me pela medicina interna e acabei por fazer uma coisa muito distinta de ser psiquiatra, que é ser especialista de medicina interna, é quase o oposto. De um lado está a alma, do outro lado está verdadeiramente a componente biológica da nossa vida, mas fiz isso com muito e faço isso com muito prazer. Efetivamente, o Soutor tem uma participação muito ativa, portanto, na unidade de cuidados intermédios no Hospital de São João. Eu tenho muito orgulho de ter estado ligado à criação dessa unidade. Sim. Junto com alguns colegas meus. Olha, um deles é hoje o diretor do Hospital São João, o professor António Ferreira. Sim. Nós inventamos esse conceito. Esse era um conceito que não existia em Portugal. Em Portugal havia apenas 2 níveis nos hospitais públicos, 2 níveis de serviço de medicina, chamadas enfermarias, e depois os cuidados intensivos, e nós percebemos que conforme aumentava quer a complexidade dos doentes, quer as possibilidades de intervenção da medicina, nós precisávamos de outros tipos de unidades, isto é, havia um grupo de doentes que não precisava de cuidados intensivos, mas que precisava de mais do que o nível de monitorização de enfermarias, e daí surgiu essa ideia, que foi, repito, inovadora, de criar unidades de cuidados intermédios de medicina, onde os doentes que estão instáveis, mas não precisam de cuidados intensivos, podem passar alguns dias para esclarecimento diagnóstico ou para estabelecimento de uma terapêutica que lhes permita depois passarem à enfermaria. Exatamente. Portanto, está também muito ligada a esta questão da hipertensão arterial e das doenças autoimunes. O meu serviço tinha, o nosso serviço de medicina interna muito diferenciado e tinha, que era o diretor de serviço, olha, já tudo pessoas que já morreram, acho, porque, enfim, já não eram novos na altura em que eu os conheci. Sim. O professor Falcão de Freitas dedicava-se muito à hipertensão arterial e com ele adquiri muito trabalho fiz muito trabalho nessa área, e com aquele que eu considero verdadeiramente o meu mestre, o Dr. Oscar Candeias, que trabalhava em muitas áreas da medicina, e especialmente das doenças autoimunes, que são uma coisa apaixonante para um médico de medicina interna, porque são doenças que tocam todos os sistemas e são doenças sobre as quais nós ainda já sabemos muito, mas ainda não sabemos o essencial, e o essencial é perceber porque é que, de repente, aquilo que o nosso organismo tem para nos defender resolve virar-se contra nós próprios, como se a nossa biologia nos fosse estranha. E é de facto apaixonante e, sobretudo, é muito exigente o tratamento das pessoas, muitas delas são pessoas jovens. Exatamente. E são doenças potencialmente muito perigosas que exigem uma intervenção muito cuidadosa e muito ativa. E eu estava a ouvir o Soutor e estava a pensar, efetivamente não tem idades. Há pessoas muito jovens também com... No caso das doenças, a maior parte das doenças autoimunes atingem preferencialmente pessoas jovens, olha, e no caso das doenças autoimunes mais conhecidas, por exemplo, o lúpus. Sim. Ou artrite reumatoide, atingem mais mulheres do que homens, não apenas pessoas jovens como mulheres. Isso é um enorme desafio para a medicina, porque, de facto, são doenças que podem atingir dramaticamente a qualidade de vida ou a duração da vida destas pessoas, e nós hoje temos um enorme arsenal terapêutico que é preciso saber usá-lo, claro, com prudência, mas também com determinação. Sim. O Soutor, entre 2008 e 2011, foi secretário de Estado da Saúde, portanto foi um dos responsáveis por vários trabalhos, mas pelo título de destaque do Banco Público das Selvas de Cordão Umbilical. Quer falar-nos? Olha, eu acho que essa era uma coisa que era muito necessária na altura e volta a ser muito necessária hoje, porque infelizmente o atual governo fechou o Banco de Células, o Banco Público de Células do Cordão Umbilical, o que quer dizer que as mulheres portuguesas e os casais portugueses que queiram guardar o sangue do cordão dos seus filhos, só lhes resta o recurso aos bancos privados, que têm muitas limitações. Bem, desde logo uma limitação económica, as pessoas têm que pagar, e depois tem uma outra limitação, é que nesses bancos você só usa o cordão para o próprio benefício da criança ou de outros filhos que venha a ter, quando o essencial era nós termos uma enorme biblioteca de diversidade genética de sangue do cordão para poder ser usado para as mais diversas pessoas. É possível que a medicina venha a evoluir e que a utilização do sangue do cordão para a própria pessoa ou para os seus irmãos se venha a tornar muito útil, mas não é essa a realidade da ciência médica atual. A realidade da ciência médica é que você, as suas crianças, os seus filhos podem vir a beneficiar do sangue do cordão, mas têm que procurá-lo num local onde exista acesso a sangue do cordão de muita diversidade, e é uma pena que o Lousa-Acorde não esteja a funcionar. Eu tenho muita esperança que, com algumas mudanças que venham a ocorrer no país nos próximos meses, seja possível reativar um banco público de células do cordão umbilical. Portugal precisa de uma alternativa? Eu acho que é claro que precisa, eu acho que isso é evidente para todos, quer dizer, não sei, há pessoas que insistem que
se aplicarem o mesmo diagnóstico e a mesma terapêutica, vão ter um resultado diferente, mas estão enganados. Porque se nós não acertarmos no diagnóstico dos problemas do país e se não acertarmos na terapêutica, o resultado só pode ser igual. Aquilo que se passa hoje é absolutamente assustador. Quase 3 milhões de portugueses em risco de pobreza, 700 mil portugueses desempregados, 350 mil pessoas que emigraram nos últimos 4 anos. Isso era uma coisa que, quando eu era criança, já quase não existia, a imigração. E voltou a acontecer uma coisa que tinha acontecido nos anos 60 e antes dos anos 60, e todos nós julgávamos afastado da realidade portuguesa, que é as pessoas terem que fugir do país para encontrar uma solução de sobrevivência. Eu acho que isto é tudo muito, muito triste. E o que acontece com a exclusão social e com a desigualdade é absolutamente gritante. Mais de 1 milhão de portugueses, de acordo com os dados da União Europeia, estão em privação material severa, isto é, não têm condições para prover às suas necessidades mais elementares. Eu acho que por este caminho não vamos lá, porque se a razão para tudo isto era melhorar as contas públicas, veja que em 3 anos, ou em 3 anos e meio, a dívida do Estado português passou de cerca de 100% do produto interno bruto para mais de 130% do produto interno bruto. Portanto, as pessoas desgraçaram-se e o país também. Eu acho que precisamos de uma política muito diferente desta. Uma alternativa, portanto. Precisamos de uma alternativa política, não tenho nenhuma dúvida desse ponto de vista, e devo dizer que no Norte isto é ainda mais sensível, porque se este governo foi mau para o país todo, foi uma verdadeira desgraça para o Norte. O governo tem fobia ao Porto e fobia ao Norte. E está sempre a tomar medidas que nos prejudicam dramaticamente. Veja o que está a acontecer agora no caso da fusão das empresas das águas, que vai conduzir a um aumento de 40% do custo da água que os municípios da área metropolitana do Porto pagam às águas de Douro e Paiva. Isto é uma imoralidade. Sim. Soutor, é sempre um homem atento à comunidade e comprometido com estas questões da cidadania. Sim, olha, também acho que isso me vem por educação familiar. A minha família é uma família muito politizada, embora ninguém tenha sido, que eu saiba, a primeira pessoa que se dedicou mesmo à política do ponto de vista profissional. A verdade é que é uma família muito politizada, onde eu me habituei muito a discutir política desde muito jovem, e sempre me interessou a possibilidade de intervir para além do meu exercício familiar e da minha atividade profissional. Sabe que há um médico alemão da segunda metade do século XIX, na transição entre o século XIX e o século XX, que foi um médico muito importante e que era médico de saúde pública e que também se dedicava à atividade política, que disse uma frase que é muito inspiradora, que é: a política é a medicina em larga escala. E, de certa forma, é disso que eu acredito. Eu sou médico com a ideia de fazer o bem às pessoas, de procurar ajudar as pessoas, e dedico-me à política com a mesma ambição, enfim, com uma outra escala, de poder ajudar a que a sociedade seja mais justa, mais equilibrada, que as pessoas vivam mais felizes. É para isso que eu me envolvo na causa pública. O Soutor dedica-se muito a esta questão dos sem-abrigo, das crianças, dos idosos isolados. Pois, eu acho que são temas que nós temos que estar muito atentos às enormes mudanças sociais que estão a acontecer, nomeadamente no Porto e no nosso país. Uma das coisas é uma coisa muito positiva, ver as pessoas viverem mais anos. É uma belíssima notícia, não é uma péssima notícia. Eu não alinho na campanha contra as pessoas viverem mais anos. É uma coisa, é uma aspiração que todos nós temos, viver mais anos, e é uma alegria ver pessoas que hoje, com 90 anos, com mais de 100 anos, como era o caso de Manuel de Oliveira, ativos, com opinião, a fazerem coisas. Mas não podemos ignorar que temos que ter uma sociedade preparada para dar resposta às pessoas de mais idade que ficam mais debilitadas, que precisam de outros apoios, que perdem a sua retaguarda familiar, que perdem a sua estrutura de amigos. Eu acho que nós temos que ter uma resposta social para essas pessoas, e não é igual ser idoso num ambiente socioeconómico favorável ou ser idoso num ambiente socioeconómico de dificuldades, e isso precisa de uma maior ajuda. E o que é, aliás, também o que se passa com as crianças. Nós não podemos ignorar que 1/3 das crianças portuguesas vivem em risco de pobreza. Isso é dramático, porque significa que, se nós não fizermos nada, elas vão ser excluídas daquilo que há de mais nobre do ponto de vista da dignidade humana, que é terem uma oportunidade de mostrarem as suas capacidades, de mostrarem aquilo que valem. Elas vão ser excluídas logo à partida. Eu acho que isto é inaceitável. Eu não conheço nenhum ser humano que ache que isto é aceitável. Portanto, nós temos que combater isso e temos que ajudar a que as crianças tenham igualdade de oportunidades. Olha, igualdade de oportunidades é coisa que os sem-abrigo não têm, porque não têm acesso a uma coisa elementar, que é um teto que lhes permita construir um projeto de vida. É uma situação muito complexa, sobre a qual não vale a pena nenhum tipo de demagogia. Muitas das pessoas que vivem sem abrigo são pessoas que estão profundamente excluídas, têm problemas de saúde mental, têm problemas de dependências. Muitos outros foram arrastados para aquela situação por coisas que
olha, parece quase inacreditável que nos podem acontecer a nós. Sim. Há pessoas que há meia dúzia de anos eram pessoas que não tinham aparentemente problemas de maior e que de repente um conjunto de circunstâncias empurrou para a mais profunda exclusão. Ora, eu acho que elas se podem sentir muito excluídas. Nós é que não temos o direito de as excluir. Nós temos a obrigação de as procurar incluir na nossa sociedade e temos que trabalhar nisso todos os dias. É um facto. O Pavor da Habitação da Ação Social da Câmara Municipal do Porto tem feito um trabalho extraordinário e isso passa também por a questão do bairro do Lagarteiro, com a total requalificação até ao final de 2015, não é? Eu estive muito recentemente reunido com os moradores dos blocos 12 e 13, os blocos que ainda não foram intervencionados, e vou-lhe dizer que o que se vive hoje nos bairros desse ponto de vista é muito entusiasmante, porque acho que as pessoas percebem o que a Câmara do Porto está a fazer. Nós estamos a melhorar os bairros, a requalificar os imóveis, a requalificar o espaço público e estamos a ser mais exigentes com as regras. Porque as pessoas têm depois que ter um comportamento de respeito pela obra que foi feita, pelo esforço que nós estamos a fazer para as ajudar e acho que na maioria dos casos é isso que acontece. Claro que os bairros são também um espelho das dificuldades sociais que nós hoje vivemos, com problemas de exclusão social, de isolamento, de pobreza, de desemprego, que precisam de ajuda nos bairros e fora dos bairros, porque aquilo que eu faço todas as semanas, à quarta-feira de manhã, atendimento aos cidadãos na Câmara do Porto. O CIE é um atendimento muito útil, eu aprendo muito nesse atendimento, mas ao mesmo tempo muito duro, Sim. Porque permite perceber bem como o país real, as pessoas reais, estão longe do discurso de otimismo do governo. Nenhuma dessas pessoas sentiu que o país está melhor, elas sentem que a vida delas está num profundo beco sem saída, porque se as pessoas não têm emprego, as pessoas não têm condições para ter uma vida digna e esse é hoje o problema dramático. É que de um lado não há emprego, do outro lado o governo corta sucessivamente os apoios sociais e as pessoas ficam entre a espada e a parede sem nenhuma escolha possível. Isso é dramático para toda a gente, é especialmente angustiante porque está a roubar aos mais jovens, às crianças, repito, muitas vezes a oportunidade delas se afirmarem, de terem uma vida com uma nova educação e com uma nova aspiração em relação ao seu futuro. Sim, é um facto. Existe, portanto, algum projeto que nos possa também apresentar que vá ao encontro do empreendedorismo social no município do Porto? Nós temos um conjunto de iniciativas, nós temos um centro de inovação social que está a trabalhar ativamente e temos muita expectativa no novo quadro de fundos comunitários, mas é um quadro que arranca, sim, eu não sei se arranca, que tenta arrancar aos soluços e aos sobressaltos, porque nós precisávamos desse financiamento, por exemplo, para desenvolver novos programas na cidade do Porto. Uma das nossas ideias seria empregar jovens que estão no desemprego, dar-lhes formação profissional na área da jardinagem e colocá-los a tratar dos espaços públicos, nomeadamente dos jardins dos bairros municipais. Com isso melhorávamos a autoestima das pessoas, os jardins estavam mais bem arranjados, isso é muito importante para toda a gente, o contacto com a natureza, com as árvores, com as flores, e ao mesmo tempo dávamos emprego a essas pessoas, e sendo pessoas daquela comunidade, isso aumentava a probabilidade deste esforço ser bem sucedido e dos jardins continuarem bem conservados. Bem, mas tudo isto precisa de um estímulo financeiro que tarda e que tem que ser dado pelo Estado Central. A autarquia municipal está no limite da sua capacidade de se esforçar com razoabilidade. Nós também não alinhamos no discurso de fazer e depois pagar a conta a seguir. Sim. Como se sabe, nós na Câmara do Porto temos um compromisso com as contas à moda do Porto e a Câmara faz tudo o que pode para melhorar a cidade e para melhorar a vida das pessoas, mas isso tem um limite, é sermos capazes de pagar as contas e pagar os compromissos que assumimos e vamos continuar a fazer assim. Dr. Manuel Pizarro, é um homem de afetos? Acho que sou um homem de afetos, pelo menos tenho essa ideia, talvez não seja eu a pessoa mais indicada para me julgar a mim próprio desse ponto de vista, mas acho que considero-me um homem de afetos. É marido e é pai. Sim, sou casado, tenho uma filha com 14 anos, que é uma estudante da qual eu tenho um enorme orgulho, claro, como acho que acontece com todos os pais, enfim, é a minha menina. E o coração, é azul e branco? O coração é azul e branco por todos os lados, por dentro e por fora, mas devo dizer que tem sofrido muito. Eu faço parte dos esportistas fanáticos e sofro muito com as derrotas do Futebol Clube Porto e devo dizer que me conformo sempre pouco com as derrotas do Futebol Clube Porto. A minha ambição é de um clube vencedor que tem que estar sempre no combate pelos títulos. Viva o Bolhão, viva o Porto! Quero partilhar connosco. Você foi ver o meu Facebook. Sim. Sabe que nós temos, a cidade do Porto tem uma dívida para com os comerciantes do Bolhão, porque nós andamos há décadas nesta coisa de faz, não faz, reabilita, não reabilita, faz uma solução, faz outra, e eu fiz uma campanha eleitoral muito intensamente no Bolhão
Não por, olha, nem é por razões eleitorais, porque no mercado do bolhão não votam no Porto assim tantas pessoas e seguramente não votariam todas em mim em caso nenhum, como é evidente, mas porque eu acho que o bolhão significa muito da alma do Porto. Quer dizer, é uma certa maneira de viver, é uma certa maneira de estar no Porto, além de que o bolhão é um espaço notável, é um espaço, um bolhão a cair, cheio de andaimes. Esta vergonha que se passou nesta última década continua a atrair milhares e milhares de portistas, de turistas, que ficam ao mesmo tempo deslumbrados com o bolhão e surpreendidos como é possível ter uma joia daquelas naquele estado. Eu acredito que esta solução que a Câmara, agora liderada pelo Dr. Rui Moreira, vai pôr em curso, com uma ideia de reabilitação do bolhão, de restauro do bolhão, mantendo a sua identidade, mantendo-o como mercado fresco, mantendo-o aberto às pessoas que lá hoje vendem, é a ideia certa e a ideia justa, e tenho muita expectativa de estar na inauguração desse mercado, numa grande festa, que eu tenho a certeza que vai ser um reencontro do Porto com o bolhão. Sim, temos todos essa expectativa. Doutor, Ilhas do Porto, quantas ilhas há? Quem são as pessoas que habitam nestas ilhas e como as melhorar? Pois esse é um outro mundo. O Porto é uma cidade de ilhas desde o final do século XIX, quando a cidade começou a crescer muito a população. Foi preciso encontrar solução, a cidade duplicou quase o número de habitantes naqueles anos e fizeram-se ilhas por todo lado. E nós hoje esquecemos o assunto das ilhas, parece que é um assunto que está escondido. Está escondido por muitas razões, porque nos perturba a desigualdade social, e nós às vezes queremos esquecê-la, e está escondido porque as ilhas estão, na maior parte dos casos, atrás das casas. Portanto, são uma espécie de não-cidade que está escondida da cidade. Agora, o número é impressionante. O Porto tem 1000 ilhas ainda habitadas, embora em algumas delas só more uma família ou até uma pessoa. Pois. Mas tem muitas outras com muito mais pessoas a viver, mais de 10.000 pessoas do Porto continuam a morar em ilhas. E o drama é que a maior parte dessas ilhas estão em péssimas condições do ponto de vista do alojamento. Ora, talvez nós possamos mudar a nossa ideia, a ideia política que existiu sempre, e por boas razões, por razões sanitárias, na maior parte dos casos, é que as ilhas eram um mal a eliminar. Exatamente. Eu acho que nós hoje talvez possamos olhar para o assunto de outra maneira e talvez possamos reconhecer que também há coisas boas nas ilhas. Há uma certa solidariedade, uma certa entreajuda, uma certa vida comunitária que em algumas ilhas é muito importante. E, aliás, no estudo que nós fizemos na Câmara do Porto, encomendamos a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, mais de metade das pessoas não querem sair da ilha. Portanto, eu acho que talvez haja aqui uma oportunidade para, com a Câmara Municipal, com outras instituições públicas e com o setor privado, encontrar um programa que permita reabilitar muitas dessas ilhas. Eu não quero criar falsas expectativas. Há ilhas que não são reabilitáveis, mas há muitas que podem ser reabilitadas e nós vamos dar um sinal. Vamos começar dentro de poucos dias uma obra na Ilha da Bela Vista, é uma das grandes ilhas da Câmara Municipal do Porto, na rua Dom João IV, próximo da Cooperativa dos Pedreiros, e vamos reabilitar essa ilha para mostrar que é possível, com custos controlados, reabilitar uma ilha e transformá-la num espaço de habitação, claro, com casas pequenas, mas com casas com dignidade e com boas condições de vida, respeitando as pessoas que lá moram. Como é que a política surge na vida do Dr. Manuel Pizarro? Eu sei, fala-se de política em minha casa desde que eu me lembro. Eu nasci antes de 25 de Abril, eu tinha 10 anos quando foi o 25 de Abril. Antes de 25 de Abril falava-se pouco. E depois do 25 de Abril passou-se a falar muito, como se falava em todas as casas, a política estava no centro da vida das pessoas. E havia um primo do meu pai, até um pouco mais velho que ele, portanto uma pessoa distante de mim na idade, mas que era uma pessoa muito simpática, que tinha sido militante do Partido Comunista, tinha estado preso na PIDE e tornou-se naturalmente uma figura heroica da família naquele período. Eu acho que foi o Fernando que me levou para a ideia de fazer qualquer coisa pelos outros, para a ideia de que cada um de nós só se pode realizar plenamente se, além da sua vida, da sua família, daquilo que é íntimo, também dedicar uma parte da sua atenção à vida pública, e a política é um dos meios para se fazer isso. Não é o único meio, há muitos meios no voluntariado, no associativismo, de outras atividades, mas seguramente a política é um dos instrumentos para se fazer bem pelos outros. Esta é uma característica que preenche e que representa o Soutor. Eu, quando preparava esta entrevista, falava com algumas pessoas e dizia-lhe que ia entrevistar o Soutor e as pessoas referenciavam, entre várias qualidades, esta questão da humanitude, esta questão da proximidade e a preocupação de dar do Soutor aos outros, sem dúvida. Eu não sei, acho que isso tem a ver com a minha personalidade, também terá a ver com o facto de eu ser médico. Um médico é treinado e bem treinado para servir os outros. A ideia da medicina é a ambição de fazer bem aos outros, e eu sei o que eu procuro transportar para toda
para toda a minha vida e espero consegui-lo. Tenho a certeza que eu não o consigo sempre e também sou um ser humano cheio de defeitos. Então, não quero fazer de mim uma imagem melhor do que aquela que eu sou, mas faço de facto um esforço para ser uma pessoa que ajuda as outras pessoas, sobretudo aquelas que vivem com dificuldades. Um sonho para 2015? Além da vitória eleitoral do PS, é que já não é possível a vitória de Futebol Clube do Porto no campeonato. Olha, não há nada a fazer. Eu espero apenas que possamos acabar o ano com uma sensação de maior esperança no futuro, em detrimento desta tristeza e cinzentismo cotidiano que nos invadiu nos últimos anos, que acho que é um sentimento muito negativo. Uma viagem que o tenha marcado? Sabe que eu sou um viajante estranho, porque eu gosto de viajar, mas não me atraem especialmente os novos destinos uns a seguir aos outros. Eu sou um repetidor das mesmas viagens. A minha cidade de paixão durante muitos anos foi Paris. Agora, ultimamente, ando mais voltado para Barcelona. Portanto, eu tenho desse ponto de vista, uma visão um pouco mais limitada. Agora, devo dizer que eu tenho uma enorme admiração pelos Estados Unidos da América e Nova Iorque é também um destino que eu acho muito interessante. Delicioso. Como é que encara a morte? Com naturalidade. É uma coisa que acontece a seguir à vida e que talvez seja essencial para que nós demos verdadeiro sentido à vida que temos. Não é uma coisa que me angustie nada. Agora, claro, eu tenho uma ambição que é ter vida longa e morte rápida. Eu sei que não vale a pena anunciar este programa, isso não depende de nós, Sim. Mas enfim, eu sempre vou dizendo que é esse o meu desejo e pode ser que isso me dê sorte. Sim. O que mais valoriza nas pessoas? A sinceridade é uma questão para mim muito essencial. Abraçar a vida com paixão, ontem, hoje, amanhã e sempre? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu até percebo que muitas pessoas que vivem com dificuldades dramáticas tenham uma relação complexa com a vida. Mas também é verdade que muitas dessas pessoas conseguem tirar mais alegria da vida do que outras pessoas que, no fundo, se pensarem bem, não têm nenhum problema sério. Eu acho que nós hoje vivemos todos muito angustiados, sem olhar para aquilo que são os problemas sérios. Os problemas sérios são as doenças dramáticas dos nossos pais, ou dos nossos maridos ou mulheres, ou dos nossos filhos, ou dos nossos irmãos. São os problemas são as coisas que não têm quase solução ou cuja solução é muito dolorosa. Nós hoje, às vezes, dedicamos um sofrimento gigantesco. Coisas que, em última instância, se nós pensarmos bem, significam muito pouco para a nossa real felicidade e acho que temos que nos centrar naquilo que é essencial. Sem dúvida, há pessoas que nascem e morrem sem se estrear, não têm os verdadeiros problemas. Pois, mas o problema é que eu sei que isto faz parte do ser humano. O ser humano vive os problemas que tem, quer dizer, grandes ou pequenos, nós temos dificuldade em relativizar. Agora, eu acho que nós chegamos a uma fase muito angustiante, porque isso é uma coisa, outra coisa é transformar num assunto dramático, às vezes pequenas coisas do cotidiano que não têm importância nenhuma e só aumentam os conflitos. Nós devemos estar gratos, os que forem crentes a Deus, os que não forem crentes àquilo que gerou a nossa existência. Viver é uma coisa fantástica e é uma oportunidade com a qual nós temos que nos alegrar todos os dias de manhã quando acordamos. O doutor é um homem de fé? Não tenho fé, eu sou agnóstico. Tive educação religiosa, educação com a qual só tive proveito, porque eu considero corretos, absolutamente corretos, os valores da Igreja Católica e da religião cristã. Tenho, aliás, uma enorme admiração pelo atual Papa, pelo Papa Francisco, uma enorme admiração pelo atual Bispo do Porto, do António Francisco dos Santos, mas de facto, olha, não fui tocado pela fé, portanto não sou religioso. Uma referência? Albino Oroso. Um homem absolutamente extraordinário, o mais importante médico do Serviço Nacional de Saúde. Já morreu, mas deve-se ao Albino Oroso, deve-se a ele, a muitos outros, claro, mas à sua liderança esclarecida, ao seu humanismo, à sua paixão pelas mulheres, no sentido do respeito pelos direitos das mulheres em igualdade com os homens, os enormes avanços que o país teve na saúde materna e infantil. É um homem absolutamente notável, o país devia homenageá-lo todos os dias. Há muitas centenas de milhares de pessoas que hoje estão vivas graças às mudanças que ele conseguiu impor na saúde materna e infantil de Portugal. Que legado quer deixar? Quero apenas que a minha filha se lembre de mim como um pai que sequer era boa pessoa. Ainda não estou a pensar no meu legado, sabe? Eu já lhe disse, vida longa. E vai ter com certeza, mas para mais tarde recordarmos. Eu tenho esperança de poder dar o meu pequeno contributo para que o Porto seja uma cidade melhor e mais afirmativa na vida nacional e para que o país possa melhorar, para que o país se torne mais desenvolvido e socialmente mais equilibrado.
Dr. Manuel Pizarro, bem-aja por ter aceitado o convite para estar presente. Foi um prazer, boa noite aos ouvintes da Norte TV e parabéns à Norte TV. Quanto a nós, até para a semana. Referências é o seu programa, à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV.